Antes de falar de aparência, a gente precisa encarar o erro mais comum. Dashboards tecnicamente corretos que ninguém abre. Eles têm gráfico bonito, filtro, indicador, mas não respondem rápido à pergunta que importa para o executivo: o que mudou, por que mudou e qual decisão tomar. Neste vídeo, o foco é utilidade executiva, não decoração visual. Depois da primeira apresentação, muitos dashboards somem por motivos bem simples. Métricas demais fazem tudo parecer importante e não orientam a decisão. Números sem contexto de negócio, sem meta, período ou comparação, vira só enfeite. E a atualização duvidosa destrói confiança. Se o dado não bate, o gestor fecha o dashboard de volta para o Excel. O erro começa quando o dashboard nasce da pergunta errada: quais gráficos eu consigo montar? Para executivo, a pergunta certa é qual decisão precisa sair daqui. Se ele precisa cortar custo, priorizar uma região, acompanhar a margem ou reagir a uma queda de receita. Cada indicador deve apontar para essa decisão. Dashboard útil não mostra tudo, mostra o que muda a ação. Antes de abrir Power BI, a pergunta não é qual visual usar, é qual decisão será tomada, quem será dono da ação, com que frequência o indicador precisa ser acompanhado e qual meta define o sucesso. Se isso não estiver claro, modelagem, DAX e SQL só deixam o erro mais bonito. Dashboard executivo bom começa com decisão, responsabilidade, ritmo e critério de vitória. Com a decisão clara, o dashboard precisa virar uma tela de ação, não um mural de gráficos. A estrutura mais útil para o executivo é simples. Primeiro, mostre o estado do negócio, depois explique por que mudou e, por fim, indique o próximo passo. Se a receita caiu, ele não quer só ver a queda, quer saber a causa, impacto e a ação recomendada. Agora que definimos a pergunta executiva, pense no dashboard como uma leitura em camadas. No topo ficam os indicadores principais, aqueles que dizem se o negócio está saudável ou não. No meio entram variações e causas para mostrar o que mudou e por quê. Na base vem detalhes acionáveis, com responsáveis, regiões ou produtos. Na lateral, deixe só filtros essenciais para não travar a decisão. Depois do desenho vem o ponto que decide se o executivo usa ou ignora o dashboard: confiança. Se receita, margem e cancelamento de clientes mudam conforme a área, a conversa vira disputa de planilha. Defina uma regra única para cada métrica, atualize automaticamente, registre a origem dos dados e garanta consistência entre áreas. Quando o número tem dono e rastro, a decisão anda. Para fechar este capítulo, valide o dashboard com 4 perguntas simples. A métrica tem dono ou todo mundo só olha e ninguém responde? A métrica está visível para separar problema real de ruído. A variação explica a causa, não só mostra a queda ou alta. E a próxima ação fica clara, com responsável e prazo. Se faltar uma dessas respostas, a reunião vira debate de número, não decisão.